Fome marchou até lá e bateu na porta com força. Quando abriu, lá estava Sivan. Na hora, ele ficou possesso. Furioso, arrastou os dois para a sala, onde começou um verdadeiro interrogatório. Não demorou para que Kel confessasse tudo. Ele e Sivan estavam envolvidos havia um mês, tudo porque ele não conseguia pagar o aluguel. E aí, bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar em mais uma daquelas histórias reais que parecem roteiro de filme. Dessa vez, vamos direto para a cidade de Phongsavan, no Laos, onde aconteceu algo simplesmente inacreditável. Imagina só, uma mãe que aluga quartos na própria casa. Até aí, nada demais, né? Mas a coisa sai completamente do controle quando ela acaba se envolvendo com não um, mas dois dos hóspedes. Como isso aconteceu? O que rolou depois? Bora dar uma olhada mais de perto nessa história maluca. Antes de entrar nessa história, já sabe, né? Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com a galera. Quanto mais gente acompanhando, melhor. Agora, bora ao que interessa. Tudo começa com uma mulher chamada Sivan, nascida em 1969, lá em Bangkok, no Laos. Na época, ela trabalhava como professora e era conhecida por ser extrovertida e falar tudo na lata, sem rodeios. Em 1996, ela se casou com Phome, um funcionário público do setor de terras e florestas, 3 anos mais velho que ela. Só que, menos de um ano depois, Phome foi transferido para Phongsavan por causa do trabalho. Isso significava que Sivan teria que largar o emprego e se mudar com ele. Eles tinham economizado bastante dinheiro, então, ao invés de continuar na moradia oficial que Phome tinha recebido, decidiram comprar uma casa luxuosa. Mas, apesar de terem uma vida financeira confortável, tinham um grande desafio pela frente: ter um filho. Ano após ano, eles tentaram, mas nada dava certo. Passaram por vários tratamentos de fertilização in vitro, sem sucesso. E quando resolveram tentar a adoção, descobriram que o processo era bem mais complicado do que imaginavam. Só em 2007 conseguiram adotar um menino. Mas, 6 anos depois, os pais biológicos da criança apareceram e quiseram levá-lo de volta. Foi um momento doloroso, mas Sivan e Phome entenderam que o vínculo da criança com os pais verdadeiros era forte demais para ser ignorado, então aceitaram deixá-lo ir. E assim, voltaram a viver sozinhos naquela casa enorme. Com Phome sempre viajando a trabalho, Sivan precisava encontrar maneiras de ocupar o tempo. Começou a praticar yoga, fazer aulas de aeróbica e até entrou para um grupo de mães que adoravam cozinhar e se exercitar. Além disso, com o dinheiro que acumularam ao longo dos anos, investiram em algumas propriedades para aluguel em Phongsavan. Enquanto Phome ficava fora, Sivan administrava os negócios e seguia sua rotina. Phome até sugeriu contratar uma empregada para lhe fazer companhia, mas ela recusou. Gostava da sua independência e só chamava o sobrinho de vez em quando precisava de alguém por perto. Aí, por volta de 2018, Phome teve uma ideia: alugar 3 quartos nos fundos da casa, perto da cozinha. Assim, além de garantir uma grana extra, a casa não ficaria tão vazia. Sivan curtiu a ideia e logo colocou anúncios no Facebook e na cerca de casa. Pouco tempo depois, os 3 quartos já estavam ocupados. O primeiro hóspede foi Kel, um cara de 25 anos que trabalhava como cantor em uma boate. Ele era de Bandung, super simpático, sempre com um sorriso no rosto. O segundo foi Vilay, uma mulher de 27 anos de Banoa, que trabalhava em uma concessionária de automóveis. Ela mal parava em casa, saía cedo e só voltava depois das 22 horas. O terceiro foi Kanfen, um rapaz mais quieto, de 26 anos, vindo de Salava. Ele trabalhava como administrador financeiro em um restaurante chinês e tinha um jeito meio nerd. Apesar das rotinas diferentes, todos se davam bem e também se tornaram próximos de Sivan e Phome. E, mesmo que a casa ficasse meio vazia durante o dia, à noite sempre tinha alguém por perto. Tudo parecia estar indo muito bem. Os pensionistas tinham bons empregos e conseguiam se manter na cidade sem grandes dificuldades. Mas aí veio o caos. No começo de 2020, a pandemia chegou e virou tudo de cabeça para baixo. A economia sofreu um baque enorme, e muitas empresas,
incluindo os lugares onde Kel e Canfen trabalhavam, começaram a enfrentar problemas sérios. As casas noturnas e os restaurantes foram os mais afetados, com restrições de horário, menos clientes e até fechamentos forçados. Kel e Canfen ainda estavam trabalhando, mas a situação estava cada vez mais difícil. Os turnos diminuíram, os salários atrasavam e a grana já não dava mais para cobrir tudo. Vilay teve um pouco mais de sorte, já que a concessionária onde trabalhava seguiu funcionando, mas ela também conhecia gente que estava passando apertos financeiros. Para Kel, a coisa estava feia. A boate onde ele cantava só abria uma vez por semana e por poucas horas, o que derrubou sua renda de vez. Desesperado, ele procurou Sivan e pediu um tempo para pagar o aluguel, garantindo que acertaria tudo assim que pudesse. No começo, Sivan não quis nem saber e recusou o pedido. Mas, vendo a situação complicada do rapaz, não teve coragem de colocá-lo na rua e acabou dando um prazo extra. O problema era que Canfen também estava devendo. Os meses passaram e a paciência de Sivan começou a se esgotar. Kel já estava sem pagar o aluguel fazia 4 meses. No dia 15 de agosto de 2020, ela perdeu a paciência de vez e disse que ele precisava sair. Mas Kel entrou em desespero. Chorando, implorou para ficar, dizendo que não tinha para onde ir. Foi aí que, aproveitando que Fome estava fora, Sivan fez uma proposta. Ele poderia compensar o aluguel de outra forma. Kel aceitou, e assim começou um acordo entre os dois que durou por um tempo. Só que tudo virou de ponta cabeça na tarde de sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Fome voltou para casa mais cedo do trabalho e percebeu que Sivan não estava no quarto. Achando estranho, perguntou a Vilay, que estava na varanda dos fundos, onde a esposa dele estava. Sem pensar muito, Vilay apontou para o quarto de Kel. Fome marchou até lá e bateu na porta com força. Quando abriu, lá estava Sivan. Na hora, ele ficou possesso. Furioso, arrastou os dois para a sala, onde começou um verdadeiro interrogatório. Não demorou para que Kel confessasse tudo. Ele e Sivan estavam envolvidos havia um mês, tudo porque ele não conseguia pagar o aluguel. Fome não quis saber de mais nada. Disse que Kel tinha que sair imediatamente ou ele chamaria a polícia. Sem outra escolha, Kel fez as malas e sumiu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele depois disso, mas uma coisa era certa. Fome não ia tolerar mais esse tipo de situação. Quanto a Sivan, ela tentou se desculpar de todas as formas. E, por mais que estivesse furioso, Fome acabou perdoando. Algumas semanas depois, ele precisou viajar a trabalho de novo. Para garantir que nada de estranho acontecesse, pediu para sua sobrinha viúva, Siti, ficar na casa por um tempo e fazer companhia para Sivan. Siti aceitou e levou o filho de 4 anos com ela. Fome achava que isso ajudaria a manter tudo sob controle, mas, no fundo, ainda estava preocupado com Canfen. Depois do que aconteceu com Kel, ele só esperava que Sivan tivesse aprendido a lição. Mas então veio o dia 26 de setembro de 2020, um sábado à noite. Era por volta das 22 horas quando Sivan viu Vilay saindo do quarto com um homem. Aquilo a irritou profundamente. Ela não gostava da ideia de Vilay trazendo alguém para casa, principalmente para um espaço alugado dentro da sua própria propriedade. Só que Vilay não ficou quieta. Ao invés de se desculpar, riu e soltou. "Ah, para com essa pose de dona da moral. Eu sei muito bem o que você andou fazendo com Canfen. Kel já era, e agora Canfen também foi devorado." Foi a gota d'água. Sivan explodiu. Sem pensar 2 vezes, agarrou Vilay pelos cabelos e puxou com força. Siti, que estava ali assistindo tudo, correu para separar as duas antes que a briga piorasse. Sivan, ainda tomada pela raiva, mandou Vilay arrumar suas coisas e ir embora. Mas Vilay não se intimidou nem um pouco. Juntou suas coisas rapidamente e, antes de sair pela porta, lançou um último aviso. "Fica esperta. Eu tenho imagens suas batendo na porta do quarto do Canfen e entrando lá. Vamos ver como isso vai acabar." E, com isso, saiu acompanhada do namorado. Vilay não estava brincando. Ela tinha mesmo gravado tudo e, para piorar, conseguiu o número de WhatsApp de Fome. No dia 4 de outubro de 2020, sem hesitar, enviou o vídeo para ele. Quando Fome abriu a mensagem e viu as imagens, seu sangue ferveu.
Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Durante anos, trabalhou duro para sustentar a casa, deu a Sivan tudo o que ela precisava. E, no fim das contas, era assim que ela retribuía? Ele sentiu o chão sumir. Não tinham filhos, mas isso não era desculpa para jogar o respeito e a moral no lixo. Furioso, ele confrontou Sivan no mesmo dia. Sem espaço para explicações ou desculpas, ele também ordenou que Khanfeng saísse imediatamente da casa. O rapaz, com a cabeça baixa, só conseguiu murmurar um pedido de desculpas, dizendo que nunca quis que nada daquilo acontecesse. Ele alegou que foi Sivan quem o pressionou, usando a dívida do aluguel como justificativa. Depois desse episódio, a relação entre Fome e Sivan nunca mais foi a mesma. 2 semanas se passaram e a confiança que ele tinha na esposa estava completamente destruída. Cada vez que ela saía para yogas, umba ou qualquer outra atividade, a desconfiança o corroía. O que ela estava fazendo? Será que havia mais segredos escondidos? O peso dessa dúvida era insuportável. No fim, depois de 23 anos de casamento, Fome tomou a difícil decisão de pedir o divórcio. Sivan implorou, chorou, disse que faria qualquer coisa para consertar a situação, mas ele estava decidido. Nem mesmo o fato de um sobrinho estar morando com eles foi suficiente para que ele confiasse que ela não arrumaria um jeito de continuar escondendo coisas. Para ele, já era tarde demais. Então, veio o dia 29 de outubro de 2020. Era uma sexta-feira, e Sivan já estava fervendo de raiva há dias. Ela não engolia o fato de que Vilay foi a responsável por abrir os olhos de Fome. Para ela, foi Vilay quem destruiu seu casamento. Dominada pela raiva, decidiu confrontá-la. Foi até a concessionária onde Vilay trabalhava, bem na hora do almoço. Mas, chegando lá, um segurança informou que Vilay tinha saído para comer. Sivan esperou por uns 30 minutos, andando de um lado para o outro, mas nada dela aparecer. Quando já estava prestes a ir embora, percebeu um pequeno beco ao lado do prédio e resolveu dar uma olhada. E então, lá estava Vilay, sozinha nos fundos da loja, passando batom diante de um pequeno espelho. No momento em que Vilay viu Sivan, seu rosto ficou pálido. Ela tentou fechar a porta rapidamente, mas Sivan entrou como um furacão, sacando uma faca da bolsa. Sem pensar 2 vezes, partiu para cima dela. Vilay gritou desesperada, tentando se esquivar, mas não conseguiu evitar os golpes. O barulho atraiu outros funcionários, que correram para separar as duas antes que o pior acontecesse. Vilay foi levada às pressas para o hospital, com vários cortes nas costas. Felizmente, sobreviveu. Já Sivan não teve para onde correr. Foi presa na hora e levada diretamente para a delegacia. Na sala de interrogatório, ainda cheia de ódio, tentou se justificar. Disse que guardava rancor de Vilay há tempos e a culpava por ter influenciado Fome a pedir o divórcio. Disse que Vilay sempre foi um problema. Chegava tarde, levava homens para casa, fazia barulho de madrugada e bebia demais. Segundo ela, já devia ter expulsado a moça há muito tempo, mas foi tolerante demais. Mas Vilay não deixou barato. Ao se recuperar, deu sua versão da história. E era bem diferente. Chamou tudo que Sivan disse de mentira e disse que a dona da casa só queria desviar a atenção de suas próprias ações. Apresentou provas de que Sivan teve envolvimento com 2 dos pensionistas, incluindo Khanfeng. Para ela, essa explosão de violência não passava de um reflexo do desespero de Sivan diante da verdade. Enquanto isso, Fome já tinha começado os trâmites do divórcio. Para ele, aquele ataque contra Vilay só confirmou que sua decisão estava certa. Ele mal reconhecia a mulher com quem viveu por mais de 2 décadas. Onde estava Sivan gentil e carinhosa que ele conheceu? Agora, tudo que via era alguém tomada pela raiva, impulsiva e descontrolada. Antes de virar as costas para sempre, disse apenas uma coisa a ela. Para de culpar Vilay e olha para si mesma. Se ela não tivesse te desmascarado, você teria parado? Sivan não conseguiu responder. Apenas ficou ali, parada, sem palavras. Depois de toda a confusão, Sivan, através de seu advogado, tentou contornar a situação. Queria um acordo, algo que evitasse mais desgaste. Ela entrou em contato com Vilay e Fome, na esperança de resolver tudo de forma discreta.
Seu advogado até ofereceu cobrir todas as despesas médicas de Vilay e qualquer outro prejuízo, desde que ela retirasse a denúncia na polícia. Mas Fome não caiu nessa. Para ele, já era tarde demais para Sivan tentar sair ilesa. Ele deixou bem claro que não permitiria que Vilay voltasse atrás e insistiu para que a justiça seguisse seu curso. Afinal, na visão dele, Sivan já tinha causado estrago demais, e o dano à reputação da família não podia simplesmente ser varrido para debaixo do tapete. A família de Sivan ficou furiosa com a postura de Fome. Eles tentaram pressioná-lo, apelaram, mas ele não se abalou. Manteve-se firme e seguiu com o processo. No tribunal, a acusação tentou reforçar o caso chamando Kel e Kanfen como testemunhas, mas nenhum dos dois apareceu. Talvez estivessem com vergonha ou simplesmente quisessem distância dessa bagunça. No fim, em 15 de março de 2021, o veredicto saiu. Sivan foi considerada culpada por tentativa de homicídio em segundo grau e agressão com arma branca. A sentença: 7 anos de prisão. Pouco tempo depois, o divórcio entre ela e Fome foi oficializado. Como parte do acordo, ele cedeu 2 das casas de aluguel que tinham nos subúrbios de Fonsavan para a família dela. Algumas pessoas até sugeriram que Fome tomasse outras medidas legais contra Sivan por má conduta, mas ele decidiu não prolongar o assunto. Para ele, 7 anos de cadeia já eram punição suficiente. O casamento deles, que durou tanto tempo, terminou de forma amarga, mas na cabeça de Fome, esse era o único caminho possível. Que lições podemos tirar dessa história?